quando a gente chega quando nós chegamos numa oficina, né? A gente chega numa oficina e uma das coisas que a gente percebe é que ali naquele lugar tem uma porção de ferramentas, né? Muitas ferramentas, muitas ferramentas. E as ferramentas são importantes porque sem elas a gente não pode fazer nada, né? Só contar um caso para vocês aqui. Nós vamos pescar. Outro dia a Ana, minha esposa, foi pescar e ela pegou muito peixe, né? Ela e o Daniel, Rafael foram lá pescar e pegaram muito peixe, muito. Aí nós estávamos numa casa. A gente alugou a casa por um final de semana, né? Então, até sábado. E aí nós fomos limpar o peixe. Só que a casa não tinha faca, rapaz. As facas tudo cega. Nós estragamos peixe porque faltava ferramenta. Faltava alguma coisa para molar as facas. E agora? Bom, fizemos uma lambança lá danada. Tivemos que dar os peixes porque não tinha faca para limpar o peixe direito. No nosso cristianismo, na nossa caminhada, Deus nos dá ferramentas. Eu não diria que nem para consertar, mas para formar, para construir ferramentas, né? O projeto que Deus tem para nós é um projeto que passa pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Não existe caminhada cristã sem Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Se nós temos o Filho, nós temos o sangue. Ali tem a cruz, onde começou, a nossa história começou na cruz. Quando Jesus foi crucificado, a nossa história começou na cruz, não terminou, ela começou na cruz, a nossa história. Aquele véu ali significa o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. E depois nós temos o significado ali no Velho Testamento, que é o umbral da porta, que ali foi colocado sangue no umbral da porta, significando lá na frente que Jesus seria morto, né? Seria crucificado, haveria derramamento de sangue. Então ali o anjo do Senhor protegeu, né, todos aqueles que tinham sangue no umbral da porta. Amém? Então essas são ferramentas. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que é fundamental para o seu crescimento. Não há cristianismo sem Espírito Santo. Não há cristianismo sem Espírito Santo. Por quê? Porque quando você tem o Espírito Santo, ele te dá direção, Deus fala com você através do Espírito Santo, Deus unge o seu coração para você fazer isso ou fazer aquilo, Deus tira as armadilhas da sua vida, porque você tem o Espírito Santo. Não existe cristianismo sem Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental na sua vida. O Espírito Santo desenvolve sua capacidade de ouvir, sua capacidade de sentir, sua capacidade de perceber, né? Nós podemos chegar num lugar como esse aqui e ser uma apresentação, né? Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, isso aqui tem significado, isso mexe com você, isso aqui te anima, te motiva, te cura, te transforma, te liberta, porque você tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é fundamental. Bom Dia, Espírito Santo. É um dos livros mais lidos no mundo, do Benny Hinn. Um dos livros mais lidos no mundo, Bom Dia, Espírito Santo, onde mostra a caminhada daquele homem com o Espírito Santo de Deus. Existe um livro que nós compramos e demos para os nossos discípulos para eles lerem, o Vinho Novo é Melhor, Vinho Novo. Esse livro é muito bom. Se tiver na livraria, compra esse livro. Porque esse livro é uma experiência que você tem com Deus através daquele livro ali. É um dos livros mais lidos no mundo, o Vinho Novo. Então, por quê? Porque é uma experiência com o Espírito Santo. Quando você está lá, companheiro, coloca lá Mateus capítulo 3, verso de 10 a 12. Não, verso 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Ele vos batizará com o Espírito Santo e com
fogo. E aqui fogo fala sobre santificação, fala sobre purificação. Você precisa do fogo para ser purificado. Você precisa do batismo do Espírito Santo para ser fortalecido. A sua vida, a vida cristã, não tem razão de ser se não tiver o Espírito Santo. É uma experiência vaga, é uma experiência sem locomotiva. Né? Você tem vagões, 50 vagões, mas se não tiver uma locomotiva, não adianta. Para puxar esses vagões. Isso se chama Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos estar orando por isso, para a sua vida. E no verso de número 12, fala assim, a sua pá, ele tem a mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Olha só, Jesus, alguns falam assim, mas Jesus não foi batizado com fogo, porque Jesus não precisava. Jesus não precisava, porque ele era santo, ele era puro. Só desceu a pomba, eis é meu filho, em quem me comprazo. A pomba, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, porque ele não precisava. Mas em Atos capítulo 2, quando os discípulos são visitados pelo Espírito Santo, o que acontece? Ele desce como línguas de fogo. Por quê? Porque eles precisavam da purificação. Eles precisavam da santificação. Aqui em Levítico, coloca aí, companheiro, Levítico 6:12. Olha só que coisa, que maravilha de versículo. Diz assim, o fogo, pois sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Escuta só o que eu vou dizer uma coisa a você, presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou dizer a você. Aqui está falando o seguinte, que o sacerdote sempre vai estar colocando lenha sobre a oferta. E essa lenha vai precisar de... A lenha vai precisar de... Fogo. Precisa ter fogo. Olha só, presta bem atenção. Não, para que tudo aconteça, precisa de 3 coisas. Precisa ter a oferta, que é um animal. Precisa ter lenha. Precisa ter fogo. Olha só que coisa linda. O fogo sempre arderá no altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Qual era a função do sacerdote? Sabe qual era a função do sacerdote? Limpar a oferta. Ele limpava o altar, tirava a cinza. Tudo que era cinza, ele tirava. Por quê? Porque a cinza já foi, consumiu ontem aquela madeira, agora é outra madeira. Precisa de fogo. Então, nessa noite, a minha oração, o meu desejo, o meu clamor a Deus é que Deus esteja tirando da sua vida toda a cinza, para que haja lenha, para que haja fogo, para que o teu coração esteja ardendo no altar. Que o teu coração esteja ardendo no altar. Para que haja avivamento, precisa ter fogo no teu coração, motivação. Né? O cristão não pode ser aquele cristão frio, ele precisa ser um cristão quente. Não deixa apagar o fogo. Vamos alimentar esse fogo. Como é que você alimenta esse fogo? Você alimenta lendo a Bíblia, orando, jejuando, falando do Evangelho, aceitando os desafios. Desafios. Eu botei no meu papelzinho, no meu papel, está aqui, ó. Desafios que eu estou orando. Isso me traz fogo no meu coração. Eu tenho ânimo, eu tenho vontade. Olha, eu vivo de desafios, eu quero desafios na minha vida, de pessoas, de milagres acontecendo. Tem pessoas enfermas na igreja, então isso é um desafio, nós temos que orar por isso. Para quê? Porque eu quero fogo na minha vida. Eu não sei, eu quero aquele... Jesus salva, pronto. Jesus salva. Não, eu quero ser aquele. Jesus está voltando, Jesus está levantando, Jesus está fazendo milagre hoje. Existem milagres acontecendo na minha vida, existem milagres acontecendo nas pessoas que estão ao meu redor. Glória a Deus, aleluia, por isso. Porque eu quero ter fogo na minha vida todos os dias. Aqui fala assim, o fogo sempre arderá sobre o altar. Fala assim, o fogo sempre arderá no meu coração. Vigia o fogo no altar do seu coração, meu irmão. Vigia o fogo no altar do seu coração.
Quais são os dois problemas do cristianismo? Eu estou falando para cristãos, tá? Primeiro, religiosidade. Religiosidade. O que é religiosidade? É a forma sem conteúdo. Você pode estar aqui a sua vida inteira, não faltar um culto, não faltar uma reunião, olhar para mim. Mas você não está aqui, você está em outro lugar. Você está pensando, você está preocupado com outra coisa. Né? Você está preocupado com outras coisas, mas você não está aqui. O coração não está aqui, a mente não está aqui. Você está voando por aí. Isso é religiosidade. Né? É quando você lê a Bíblia e você termina de ler a Bíblia e não sabe o que leu. Porque você tinha que ler um capítulo da Bíblia naquele dia, você vai ler o capítulo naquele dia, mas você não prestou atenção, porque a sua cabeça estava... Isso é religiosidade. A segunda coisa que atrapalha demais o cristianismo é a incredulidade. Incredulidade. É quando você está dentro, né, caminhando com Deus, mas você não crê que vai acontecer. Você pode crer que vai acontecer na vida do Ferretti. Vai acontecer na vida do Ronaldo Ferretti. Hã? Não acontece mais não. O Washington não acontece mais. O Washington está rebelde. O Washington, eu estou mudando ele para Bahia. Entendeu? Ele está indo para Bahia. É. Chega de Rio de Janeiro. Agora depois eu vou mandar ele para o Maranhão, de onde ele veio. Entendeu? Não, milagre acontece na vida do Ferretti, mas na minha vida não. Por quê? Incredulidade. Medo. Você tem que ter fé. Mas você tem fé quando arde alguma coisa no teu coração. E isso começa com o toque do Espírito Santo. Eu preciso ter lenha, eu preciso ter oferta, mas eu preciso ter fogo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Atos 1, 4. Vamos ver lá. Atos 1, 4. Coloca aí, companheiro. Depois de Atos 1. Você está longe, você está uns 2000 anos longe. E depois você coloca o 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Espera aí, o que está acontecendo aqui? O próprio Jesus está dizendo assim, volta no 4 lá para mim. Jesus está dizendo assim, eu preciso de vocês. Vocês precisam ser batizados pelo Espírito Santo. E comendo com eles determinou-os que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Tem uma promessa do Pai para vocês. Vocês precisam me ouvir. Vocês precisam esperar. Existe uma promessa, porque vocês serão... João batizou com água, mas agora vocês serão batizados no Espírito e serão batizados com fogo. Ou seja, existe uma promessa. Essa promessa... você precisa dessa ferramenta aqui. Não adianta você não vai consertar a sua vida, você não vai caminhar a sua vida, você não vai montar a sua vida sem essa ferramenta. Isso que chama batismo no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Um coração motivado, cheio do fogo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O Evangelho começa aqui, Entendimento. Depois passa para cá, né? Paixão, transformação. Mas depois tem que tomar fogo no seu corpo inteiro. Aí é o Espírito tocando fogo na tua vida. E aqui ele fala assim, para aí, não vai embora ninguém não. Ninguém vai embora não. Vocês têm que esperar, porque vocês serão batizados pelo Espírito Santo. João batizou com água, agora você vai ser batizado pelo Espírito. E eu preciso disso. Não vá embora, obedeça. Não vá embora, obedeça. Ou seja, eu preciso do batismo do Espírito Santo. Não há cristianismo sem poder. Sem poder, o Evangelho é uma ideia. O Evangelho é uma filosofia. O nosso Evangelho precisa de poder. O poder vem pela palavra, o poder vem pela oração, o poder vem pela expectativa. Que expectativa que você tem? Coloca lá, 2 Timóteo 1,7. Vamos ver se eu acerto nesse versículo. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí Jesus falou assim, não vai embora não.
Oh, não vai embora não. Espírito Santo de Deus te conecta com tudo que tem. O Espírito Santo de Deus te conecta com uma vida espiritual íntima, você com Deus. Ou seja, eu posso passar o dia inteiro trabalhando, mas conectado com o Espírito Santo, em oração. Eu posso estar trabalhando, mas eu posso estar me lembrando, o Espírito Santo de Deus me ajuda, o Espírito Santo de Deus me ajuda, o Espírito Santo de Deus está comigo, cativando o Espírito Santo. Aqui ele fala o seguinte, e aí, o que o Espírito Santo vai te dar? Poder. Não um espírito de covardia, mas poder. A minha pergunta é, por que nós precisamos do Espírito Santo? Ou para que nós precisamos do Espírito Santo? Quando eu vejo Jesus indo para o deserto, ser tentado por Satanás, ele foi tentado por Satanás. Eu já estou tentado a cair daqui. É a segunda vez que eu ponho o pé para fora. Estou tentado a cair daqui. Então tá. Mas tudo bem, amém. Tem paramédicos aí que eu sei que podem me ajudar. Amém. O que acontece? Jesus foi para o deserto para ser tentado. Mas ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo que levou ele para o deserto. E quando você vê lá, depois de Lucas 4, lá depois do capítulo 19, versículo 19 e 20, fala que Jesus saiu do deserto cheio do Espírito Santo. Ele foi para o deserto levado pelo Espírito Santo, e a Bíblia fala em Lucas capítulo 4, verso 19 e 20, que ele estava cheio do Espírito Santo. Então, se ele passou por esse processo, nós devemos passar por esse processo também. Lembrar, eu tenho direito, eu fui chamado para isso. O umbral da minha porta tem o sangue de Jesus no umbral da minha porta. Eu passo pelaquela porta e digo, o sangue de Jesus me protege, o sangue de Jesus me guarda, o sangue de Jesus me fortalece. Eu passo ali e vejo aquela cruz e falo assim, aquele sacrifício foi por mim. Fala assim, por mim. Por mim. Eu me converti depois de 17 anos de idade. Eu frequentei uma igreja, e durante um bom tempo eu frequentei essa igreja, sem entender muito do Evangelho, confesso a vocês. Eu frequentei essa igreja porque eu tinha amigos nessa igreja, pessoas maravilhosas, que me recebiam muito bem. Eu fiz um relacionamento. Gostava do culto? Gostava. Música, coral belíssimo, o piano maravilhoso, a palavra do pastor era sensacional. Mas confesso a você que eu não entendia muito bem aquilo, não. Eu estava entendendo, entendeu? Eu só fui entender quando eu passei a perceber que a experiência da cruz era minha, que eu tinha que tomar posse dessa experiência. Porque quando eu frequentava a igreja, eu achava assim, que legal, que bacana. Olha só, que coisa. Puxa, eles são cultos abertos, eles falam muito bem. Puxa, o pastor prega. Eu me converti numa igreja que o pastor era um pregador renomado no Brasil todo. As pregações dele são fantásticas, eram maravilhosas as pregações dele. Eu ficava assim, mas aquilo ali para mim, eu vou usar uma palavra pesada, era como se fosse um teatro. Onde tinha uma pregação, tinha música, tinha todo um ritual, e a gente saía depois para bater papo. Era um teatro. Mais tarde, depois de um bom tempo, que eu percebi da experiência da cruz, que eu tinha que ter passado por essa experiência. Tanto que, quando eu fui batizado, eu já ajudava na igreja, eu já estava na igreja, eu dava palpite na igreja, o pessoal me levava para cá, a gente falava, participava disso, daquilo, eu estava sempre lá. Quando a igreja, o pastor falou assim, era um batistério, né, atrás do púlpito, lá atrás do púlpito, e eu apareci, a igreja veio assim, oh! Sim, escutei, o que era o povo? Esse cara não é batizado? Até hoje?
Por quê? Porque eu não entendi. Quando eu entendi que aquilo ali era para mim, era uma experiência que eu precisava ter, tudo mudou. Mudou, passou a ter sentido. Quando eu falo para você que você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo, você precisa ter você pessoalmente. Não é uma coisa aqui, não é uma coisa aqui, não é uma coisa aqui, é uma coisa aqui, transformando você aqui dentro. É uma experiência pessoal com o Espírito Santo. É uma coisa assim que é diferente. Você tem que ter você precisa ter uma experiência. Você precisa passar por essa ferramenta chamada Espírito Santo de Deus. Aí você fala assim: é por isso que às vezes você não tem vontade de ir na igreja, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem fé para os teus desafios. Tudo para você é difícil, tudo para você é complicado. Por quê? Porque você não tem o Espírito Santo. Aí você fala assim: mas pastor, olha a teologia aí. Eu sei que quando eu descer aqui, os teólogos vão me pegar. A teologia assim: mas quando eu recebi Jesus, eu não recebi o Espírito Santo? Sim, você recebeu o Espírito Santo. Mas quanto do Espírito Santo você deixou entrar na sua vida? Quanto do Espírito Santo você deixou entrar na sua vida? É o que eu oro todo dia. Menos Francisco, mais Jesus. Menos Francisco, mais Espírito Santo. Porque aqui dentro tem Francisco ainda. Então, a minha pergunta é: quanto de Jesus você tem na sua vida, a ponto de mudar o seu dia, a ponto de mudar a sua vida? A minha pergunta é, lá no Atos 1, 4, 5, de 4 a 5, ele fala assim: não vai embora não, que eu preciso que vocês tenham uma experiência, não vai embora não. Agora, para que eu preciso ter uma experiência com o Espírito Santo? Aqui ele fala que eu vou ter poder, mas poder para quê? Eu preciso responder essa pergunta. Porque se eu estou querendo ter Espírito Santo na minha vida, eu preciso saber para que eu preciso isso. Primeiro, por que eu preciso ter poder do Espírito Santo? Primeiro, para deixar de ter medo. Deixar de ter medo. Nós somos muito medrosos. A nossa experiência com Deus é muito assim, pouquinho. Um pouquinho. A minha fidelidade com Deus é um pouquinho. O meu teste com Deus é um pouquinho. Tudo é pouquinho. O medo toma conta da gente. O medo toma conta da gente. Por quê? Porque as nossas experiências com Deus são raras, são espaçadas uma da outra, porque nós temos medo de nos jogar. Medo. Você lembra daquele negócio? Esse caso é verdade, tá? Esse caso aqui. Os casos que o Ferretti conta, tudo é invenção. Tudo é historinha, entendeu? Mas esse foi verdade. Não é, Ferretti? Ele tem um livro, vou descobrir que livro é esse. Tem um livro, antes de vir para cá, ele dá uma lida no livro. Né? Nova York, o cara passou um cabo de uma rua para outra, de uma avenida lá, ventando pra caramba. E o cara pegou a barra e ele andou na barra. Ventando e todo mundo. E o cara. Aí depois o cara fez de costas. Gente, isso é coisa de maluco, não é não? Isso é coisa de maluco. Aí o cara, pá. Ai, nego, pá. Aí o que ele faz? Quem adivinha? Botou uma venda nos olhos. E foi, pá. Meu Deus do céu. Só de ver aquilo, o cara fazendo, passou um filme, né? Só de ver, eu ficava angustiado. Falei, meu Deus, o vento batendo, e ele, pá, segurando aquela vara, e foi para frente com a venda e foi para trás. Aí ele pegou um carrinho de mão e botou 2 sacos de cimento no carrinho de mão.
Não, o cara é maluco. Aí o cara falou assim, quem aqui acredita que eu vou passar de um lado para o outro com esse carrinho de mão? Aí nego, eu vou embora, vai. Ele botou o carrinho de mão e foi. Botou 2 sacos lá, 2 sacos de cimento, sei lá, e pá. Foi para frente e foi para trás. Só para... Quem acredita que eu vou lá e volto com o carrinho de mão cheio? Que nego, você e tal. Quem quer vir aqui dentro do carrinho? Você não acredita que eu faço isso para lá e para cá? Sem cair? Então vem cá, senta aqui. Vocês pararam de rir, né? Vocês entenderam onde eu quis chegar, né? Deus é a mesma coisa. Você fala que Deus é maravilhoso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, eu moro onde você mora? Qual é o teu endereço? Esconderijo do Altíssimo. Qual é o teu CEP? Salmo 91. O meu CEP. Mas, cara, tem uma hora que você tem que sentar naquele carrinho de mão e vão embora. E tirar uma soneca no meio do caminho. Porque é Deus que está te levando. É Deus que está te sustentando. É Deus que está te fortalecendo. Essa experiência você só tem com o Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Quantas coisas na minha vida eu fui fazer e todo mundo diz, não faz não, faz não, faz não. Eu fui fazer e fiz e rompeu e deu certo. Por quê? Porque Deus falou. Quantas coisas... Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que está me ouvindo, tem gente que vai me ouvir, porque isso aqui vai ficar na internet. Tem gente que está me assistindo agora, nesse exato momento, que eu estou vendo, sentado na poltrona, comendo pipoca. Tem gente que está aqui à noite, essa noite aqui agora, me ouvindo, que está com medo. Está com medo de tomar decisões. Está com medo de acabar relacionamentos, está com medo de trocar de emprego, está com medo de empreender, está com medo de ser fiel a Deus, está com medo. Por quê? Porque não tem uma experiência com o Espírito Santo. Porque quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, abre lá em João 20, 19, abre lá. Meu irmão, você precisa confiar em Deus. Confiar. Confiar é você sentar naquele carrinho de mão e dizer, vai, vamos. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus posto no meio deles e disse, Pai seja convosco. Estavam os discípulos o quê? Estavam os discípulos com... Por isso que Jesus falou, vai para Jerusalém, porque eu preciso que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E se você estudar a Bíblia, você vai descobrir que uma das frases mais ditas na Bíblia qual é? Não temas. É uma das frases mais escritas na Bíblia. Não temas, não temas, não temas. Por isso que você precisa ser batizado no Espírito Santo. O segundo motivo, por que você precisa ser batizado no Espírito Santo, é sair da religiosidade e colocar os olhos na missão. Deus não nos chamou. Olha só, tira os olhos da religiosidade. Tira os olhos das preocupações pequenas. Tira os olhos das discussões, das tretas. Tira os olhos. Coloca os olhos na missão. Eu falo isso para você, porque às vezes você trata o cristianismo, sabe como assim? É legal, mas sabe o que é? Tem um problema. Qual é? O louvor demora muito. Não, sabe como é que é? Falta não sei o quê. O pastor passou por mim e não me deu boa noite. Você já viu isso? Pastor por mim não me falou comigo. Eu encontrei nos Estados Unidos, eu fiquei arrependido de não ter comprado um bonezinho que você põe e quando você anda a mãozinha faz assim. Desculpa eu estar brincando, de repente eu estou até magoando alguém, desculpa. Mas por quê? Porque às vezes você não viu, né? Às vezes você não percebeu, às vezes a minha cabeça está em Marte, a minha cabeça está no telhado, que eu preciso reformar esse telhado urgentemente. Não vai cair não, calma.
Mas eu preciso reformar o telhado. A minha cabeça... E às vezes as pessoas falam, pô, o senhor não falou comigo. Cara, aqui ele está dizendo assim, eu preciso do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tira os meus olhos da religiosidade, tira os meus olhos das pequenas coisas, tira os meus olhos da pequena preocupação, tira os meus olhos das pequenas mágoas, ou das grandes mágoas, e me coloca na missão. Qual é a minha missão? Fazer discípulo. Qual é a minha missão? Pregar o Evangelho. Qual é a missão? Pregar o Evangelho. Qual é a minha missão? Viver uma vida de vitória. Qual é a minha missão? Viver uma vida de vitória. Então, por isso que eu preciso do Espírito Santo. Por isso que ele falou assim, vai embora, acabou daqui, ó, vai embora para Jerusalém, porque eu preciso de vocês lá, para quê? Para vocês receberem o Espírito Santo. Porque às vezes nós temos na nossa vida espiritual muito barulho e pouco resultado. Outro dia um cara chegou para mim e começou a falar assim, não, porque eu estive lá e o cara falou isso e depois o outro falou aquilo. Ele foi assistir um pastor pregar, certo? E o pastor falou um negócio que ele não concordou. Aí eu estou aqui arrumando meus papéis e me preparando para ter uma aula com ele. Eu e ele íamos estudar um livro, estudar um capítulo de um livro e tal. Aí, o que o senhor acha? Eu falei assim, acho que eu não tenho tempo para perder com isso. Não vou por que discutir isso. O pastor tem as razões dele, você tem as suas. Bora para frente. Eu vou ficar discutindo essa treta, esse negocinho. Cara, pelo amor de Deus, o Espírito Santo de Deus fala assim, Francisco... Vambora, querido. Tu vai ficar perdendo tempo com isso? Não, vambora. Você vai perder tempo com isso? E a missão, coloca teus olhos na missão. Terceira coisa, por quê que eu preciso do poder do Espírito Santo? Eu acho que eu vou pular esse. Eu acho que eu vou pular. Não, vou pular. É muito forte, Ronaldo. Só você que pediu para ir. Ninguém pediu. Eu vou pular o número 3. Eu vou pular. Eu vou pular o 3. Eu vou pular os 3. Só você falou que queria, ninguém mais. Eu vou pular o 3. Eu quero ver os homens falando. Eu quero o 3. Fala assim, eu quero o 3. Eu preciso de poder. Eu preciso de poder para ser testemunha. E quando descerá... Coloca aí Atos 1:8. Coloca aí. Poder para testemunhar. Pergunta. Quem acertar essa pergunta ganha uma passagem ida e volta a Jerusalém. Quem acertar essa pergunta. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é que significa ser testemunha? Uma passagem ida e volta a Jerusalém. Você pega um voo em São Paulo, vai para Roma, passa 2 dias em Roma, conhecendo o Vaticano, e depois do 3º dia você embarca para Jerusalém. Na volta, você vai pelas ilhas gregas. Você faz Jerusalém, Atenas, Rio de Janeiro, ou São Paulo. O que significa ser testemunha? Tem uns que estão falando assim, ser testemunha. Você foi testemunhar. Ser testemunha significa pronto para morrer. Aqui significa testemunhar. Agora você tem uma causa para morrer. Você pode morrer por essa causa. Eu acho que eu vou para Jerusalém sem vocês, hein? Testemunhar fala assim, se você não tem uma causa para morrer, você não tem uma causa para viver. Se você não tem uma causa na sua vida, a sua vida não tem propósito. Você precisa ter uma causa na sua vida. Naquela época, você testemunhar a respeito de Jesus Cristo era dizer que você estava traindo César. Você poderia ser crucificado, você poderia ser levado para a arena para ser comida pelos leões. Eles deixavam os leões sem comida semanas e soltavam no meio dos cristãos. Depois. Era terrível. Você podia ser morto como uma tocha viva, passava piche no cristão e tocava fogo. Por quê? Porque eles não negavam o nome de Jesus.
A minha pergunta é, você tem poder para testemunhar? Na sua casa, na sua família? Os teus familiares já escutaram você falar a respeito de ser cristão? Quanto custa para você ser cristão? Por isso que eu queria pular o 3. Vocês falaram, não, fala. As mulheres principalmente falaram, fala. Agora, estou falando. Naquela época, significar testemunhar quer dizer pronto para morrer. Nós estamos falando aqui hoje em ter razão para viver. Quanto custa para você ser um cristão? Na minha época que eu me converti, ser cristão era complicado pra caramba, né? Eu ia para a igreja com o Jornal dos Esportes, botava a Bíblia dentro e saía, porque era tanta crítica, era tanta ovação, era tanta reclamação, era tanta não sei o quê. Você! Que eu botava o Jornal dos Esportes, que era Rosinha, lembra do Jornal dos Esportes, Rosinha? Botava o Jornal dos Esportes, chegava na igreja, depois eu fiquei mais corajoso, aí eu tive o Espírito Santo e precisei fazer mais isso. Você precisa ter uma razão para viver. O Espírito Santo te dá razão para você testemunhar. Poder para quê? Ó Senhor Jesus. Próximo, poder para... Poder para quê? Poder para testemunhar. Já falei. Poder para perdoar. Fala assim, ai de mim. Eu precisava ouvir essa palavra. Eu sabia que... eu não tinha nem ideia que o pastor ia pregar sobre isso. Pode falar, não. Eu precisava ouvir essa palavra. Perdoar. Perdoar. Olha só que coisa incrível, olha só que coisa incrível. Quando Jesus estava caminhando para ser crucificado, já era o finalzinho de Lucas, ele ia passar por Samaria. Chegando em Samaria, o pessoal de Samaria, não vai passar aqui não vai passar aqui não, ele não vai passar aqui mesmo, ele teve que dar a volta, não deixaram passar. João, o que João disse, Ferretti? João disse assim, Senhor, o senhor quer que eu desça fogo do céu? Consome esses caras tudo aqui? Imagina. A raiva que deu deles. Não, vocês não passam aqui não. Não vai passar aqui não. Tinha aquele problema lá dos samaritanos com os judeus, e eles já sabiam da fama de Jesus. Não, está pensando o quê? Influência. Não, Jesus não, dá a volta, mas não vai passar aqui mesmo. Não deixaram passar. Coloca Atos 1:8. Aí Jesus, não, já está lá. Já está lá. Aí Jesus morre. Jesus é crucificado. Depois Jesus ressuscita. Olha só, Jesus ressuscita. Aí depois de Jesus ressuscitar, depois Jesus vai ficar com os discípulos. E quando ele vai embora, o que ele fala? Ele fala assim, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e como em Samaria. Olha o perdão aí. Jesus podia dizer assim, você pode ser minha testemunha em Jerusalém, em Judéia, pula Samaria. Deixa esse povo para o inferno. Deixa esse povo para o inferno. Não, e Samaria também. Olha o perdão. Você precisa do Espírito Santo para poder perdoar. E perdoar forte. Perdoar. E o que eu acho mais incrível é que depois que Jesus subiu aos céus, desceu o Espírito Santo, o batismo, os discípulos foram em Samaria. E João, que era aquele que queria derramar fogo sobre Samaria, agora ora pelos samaritanos. Vocês estão entendendo o poder do Espírito Santo? Vocês estão entendendo por que nós precisamos do Espírito Santo? É por isso. Porque nós precisamos aprender a perdoar. O Espírito Santo me traz entusiasmo, motivação, um coração sedento. Vamos ficar de pé. Chamar a minha equipe de música aqui, cheia do Espírito Santo. E eu quero orar por você. Orar pela sua vida, orar pelo seu ministério. Falar assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Quando você acorda de manhã, você vai escovar o dente. Né? Você vai escovar o dente. Você já começa assim, ó, encha-me com teu Espírito.
Senhor, enche-me, que seja um dia cheio do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, visita a minha vida, visita a minha vida. Vou dar um conselho para você, mas eu vou cobrar, tá? Depois eu vou mandar o meu Pix para vocês, tá? Olha só, quando você for dormir, dorme lendo um salmo. Ou texto de Atos, capítulo 1, capítulo 4, algum texto que te remete ao Espírito Santo de Deus. E quando você acordar, lê o mesmo salmo. O que acontece? Você chega em casa agora, eu conheço vocês, conheço em casa agora, já pega a comida, já tira a geladeira, põe no micro-ondas. Não? Tem uns que pegam a linguicinha, corta a linguicinha, frita a linguicinha, pega 2 litros de Coca-Cola, não é 0 não, Coca-Cola e pau dentro. Aí você vai ver o quê? Vai ver um filme do Netflix, vai ver um filme lá. Eu conheço, tá todo mundo rindo, eu conheço vocês. O meu Espírito Santo me leva. Aí vocês, tem que dormir. Aí vai dormir. Quando você vai dormir, a tua cabeça está cheia de informação daquele filme, tiro, bala, confusão, treta e tal. Você precisa com a tua mente, uma mente tem que estar inundada de Deus. Tá? Vai para a cama 5 minutos antes. Lê a Bíblia, ora. Se possível, até coloca um louvorzinho. Pega um salmo, pega um texto da Bíblia. Pega 2, 3 versículos. E mastiga os versículos. Mastiga o versículo. Mastiga. Aquilo vai entrar na sua mente. Você vai dormir debaixo daquela unção. Você vai dormir. Aquilo vai estar influenciando a sua mente, o seu coração. Quando você acordar pela manhã, primeira coisa que você vai fazer é a mesma coisa que você fez dormir à noite. Mesma coisa, mesmo texto, a mesma oração. Entendeu? Algumas pessoas, eu, por exemplo, gosto de usar o mesmo texto, durante isso, sei lá, bastante tempo, depois eu troco. É um salmo, é um texto de Isaías, é um texto dos evangelhos. Mas para quê? Porque a minha mente está contaminada de problemas, situações. Eu preciso limpar a minha mente para que ela possa ter lugar, espaço para o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ter lugar na minha mente, no meu coração. Amém? Você recebeu um papelzinho de um pedido, né? Vem cá, Jamil, explica aqui como é que você quer fazer. E eu quero orar com vocês, para que vocês possam ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Aquela porta abre ali ou abre, né? Você passa aqui, passa. Por quê? Porque nós queremos que você entenda o poder do sangue de Jesus. Pega o microfone já. Poder do sangue de Jesus. Poder do sangue de Jesus. Fala assim, o poder do sangue é para a minha vida. Eu quero ter uma experiência com o poder do sangue de Jesus. Que me dá o Espírito Santo, me dá acesso ao Espírito Santo. Fala assim, eu quero ter acesso ao Espírito Santo de Deus. Fala assim, o mínimo que eu quero, o mínimo, é tudo que o Senhor tem para me dar, Senhor. Eu quero tudo. Eu quero ser motivado pelo Espírito Santo. Eu quero aprender a ter coragem pelo Espírito Santo. Eu quero aprender a olhar a missão como a coisa mais importante da minha vida. Não me envolver em nada que não seja missão. Eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Perdoar aqueles que me ofenderam, Senhor. Eu preciso. Dá-me coragem, dá-me intrepidez, Senhor. Dá-me intrepidez, Senhor, para pregar o Teu Evangelho. Aleluia, aleluia. Você vai trazer os seus pedidos,
vai passar aqui pela cruz, deixar sua angústia, sua tristeza, sua dor, sua enfermidade. Vai colocar o seu pedido aqui no altar e depois você vai entrar pela porta. Há um novo tempo de Deus para a sua vida. Quantos creem nisso? Só os que disseram amém vão receber? Quantos creem que há um novo tempo de Deus para a sua vida? Você vai passar aqui, Bispa Amélia vai te ungir, deixa na cruz a sua dor, deixa o seu pedido no altar, Pastor Ferretti vai estar orando por você, ungindo sua vida, eles só vão ungir sua vida. E depois, Pastora Lucimar está aqui à porta, para te empurrar para esse novo tempo de Deus na sua vida, amém? Pode vir, enquanto nós adoramos ao Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Amém. Onde ouço a tua voz. Amém, Senhor. Fala de tua justiça. Oh, Deus. Pela minha vida. Aleluia. Jesus, esse é o teu sangue. Aleluia. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai. Para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, leva-me além, todas as alturas. Te ouço tua voz, fala de tua justiça. Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. A tua cruz mostra a tua graça. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai. Aleluia! O caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava do pecado. Ei! Que nos lava dos pecados, que nos traz restaura. Nada além, nada além do sangue, nada além
que a neve. Amo mais que a neve. Amo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve. Declare isso, meu irmão. Mais. Sim, nesse sangue lavado. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo, alvo mais que a neve. Alvo mais, muito mais alvo que a neve. Alvo mais. Sim, nesse sangue lavado. Sim, nesse sangue lavado. Eu sou livre, você é livre. Você é livre, meu irmão. Eu sou, nós somos livres. Eu sou livre, livre. Eu sou livre. Nada além, nada além. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Venha com fé, declara. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A igreja vai declarar isso. Olha só, vamos ouvir a igreja. Eu sou livre. Deus está te ouvindo nessa noite. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou, eu sou. Eu sou livre. Obrigado, Senhor. Eu sou livre. Obrigado pelo milagre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. A palavra de Deus declara que João teve uma visão. E ele viu um alto e sublime trono. E ele viu o Cordeiro de Deus assentado no trono. E ele viu uma grande multidão. Uma grande multidão. E ele pergunta para o anjo: quem são esses? E o anjo disse: estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você vai estar lá naquele dia, amém? Você vai estar lá naquele dia em que todos estaremos diante do trono, porém lavados com roupas alvas mais que a neve, em o nome de Jesus. Diga comigo: eu tomo posse do lavar regenerador e purificador do Espírito Santo na minha vida, através do sangue do Cordeiro. Levante as suas mãos para aquele quadro. Aquele quadro são pessoas que nós estamos orando para que Deus venha salvar, para que Deus venha lavar com o sangue do Cordeiro. Estenda as suas mãos. Senhor, nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Declare isso, fala: Deus, eu clamo por essas vidas. Envia o teu anjo, envia uma palavra, me dá uma palavra para essas vidas, Senhor, eu te peço. Oh Espírito, em nome de Jesus, e que cada nome que está nesse painel
seja alcançado pelo poder da Tua palavra. Envia a Tua palavra, Senhor, cura, liberta, transforma e salva, em o nome de Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. Quantos creem nisso, digam amém. Agora Bispo Francisco vai orar para você receber o Espírito Santo na sua vida. Depois que você deixa a sua angústia na cruz, depois que você passa pelo altar, depois que você entra pela presença de Deus, no tempo de Deus para a sua vida, o que resta? O poder de Deus, a presença do Espírito Santo, confirmando o seu passo, confirmando a sua vida, cada dia, em nome de Jesus. Oh Deus, o Teu Espírito Santo tem total liberdade para andar nesse lugar, para visitar vidas. Agora é o Teu momento de receber a visitação do Espírito Santo. Começa a falar assim: eu creio no Espírito Santo, eu estou sendo visitado por Ele, eu creio na Tua palavra, Senhor, eu creio na Tua promessa, Senhor. Que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um de vós, que o Espírito Santo possa estar possuindo cada um de vocês agora, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Pessoal, sexta-feira agora nós vamos ter nossas festas proféticas, e nós vamos ter um momento especial para o batismo no Espírito Santo, e você vai ter tempo, espaço, para você estar se jogando diante do Senhor, para receber essa manifestação, essa ferramenta espetacular que é o Espírito Santo de Deus. Você está com medo? Vem. Não tenha medo, venha, o Espírito Santo está te aguardando aqui. Sexta-feira, a partir das 9 horas, não é isso? Até as 9, até as 13, nós estamos juntos. Até as 14. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você tem muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente, como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amanhã, 8h30, no Instagram, Sara Recreio, nós temos uma devocional esperando por você. Deus te abençoe, querido, minha querida.